Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, seja bem-vindo a este canal. Diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, isso aqui é uma profecia do final dos tempos. Eu entendo que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Qual que é a sã doutrina? A sã doutrina é aquilo que é o prioritário na pirâmide da teologia. Abaixo da própria teologia de Deus, você tem a soteriologia. A soteriologia é, praticamente o segundo, degrau na teologia. É de importância. Muita gente diz, eu vejo muita gente falar assim, a soteriologia é uma doutrina secundária, terciária. Negativo. É uma doutrina primária. Ou seja, sem uma soteriologia correta, você entra no catolicismo romano. É inevitável, certo? Se você entrar no caminho do livre-arbítrio, da perda de salvação, certo? De todas essas doutrinas que são baluartes para o arminianismo, você entra no catolicismo romano. Só que você não quer admitir isso, esse que é o problema. Então eu quando leio, quanto mais eu leio livros arminianos, dos defensores do arminianismo, mais eu me torno monergista. Esse livro, por exemplo, Por que não sou calvinista? Um dia aí eu vou fazer uma resenha do livro, tá? Mas quando você começa a investigar os argumentos de Jerry Walls, porque Jerry Walls é o seguinte, ele é autor de alguns livros em português. Este livro aqui, As Assembleias de Deus, Qual é o Caminho das Assembleias de Deus, da editora Reflexão, Jerry Walls mostra uma preocupação imensa, porque, segundo ele, vai minar o calvinismo, vai minar a força da evangelização nas Assembleias de Deus. Puxa vida, hein? Que coisa impressionante. Como se as Assembleias de Deus hoje evangelizasse pra caramba, não é verdade? Então é o calvinismo, um monstro, né? Do calvinismo é que vai minar com a força do evangelismo. Isso é um espantalho, né? Até porque se ele lê esse livro da CPAD, lá nos Estados Unidos, Heróis da Fé, aqui a maioria que está aqui é calvinista, filho. E foram eles que evangelizaram o mundo, tá bom? Então, essa bobeira de falar esses espantalhos estão recheados nos livros arminianos. Quanto mais eu leio o livro arminiano, certo? Quanto mais eu leio o livro arminiano, mais eu me torno monergista. Porque os livros são cheios de espantalhos, os livros estão cheios de problemas teológicos, exegéticos, só que são admirados pelos arminianos, né? E neste livro aqui, Porque não sou calvinista, novamente uma pérola de Jerry Walls, pela editora Reflexão, né? Ele tenta, como se fosse fazer uma criptonita no calvinismo. É engraçado, né? Os defensores do arminianismo, eles acham que sempre tem criptonitas, não é verdade? Que é uma criptonita da expiação ilimitada, né? Na verdade não, mas tudo... Que é uma criptonita da expiação ilimitada, né? Na verdade não, mas tudo... Que é uma criptonita da expiação ilimitada, né? Na verdade não, mas tudo... Hold this box into your prison bars. Don't touch that. I told you. It's kryptonite, Superman. A little souvenir from the old hometown. I've spared no expense to make you feel right at home. You were great in your day, Superman. But it just stands to reason. When it came time to cash in your chips... Agora, essas criptonitas deles aí é furada, porque quando você entra em Romanos capítulo 9, é uma destruição. Ali sim é uma criptonita do arminianismo. Tentar
fazer aquela interpretação liberal, aquela interpretação que está lá nos livros católicos, você quer dar uma olhada, vai lá nos livros católicos. Tá? Se você quiser fazer essa interpretação liberal, aí, filho, aí, isso é kryptonita? Isso é uma dinamite, uma kryptonita para os arminianos. Isso é uma kryptonita para os arminianos. Porque você percebe que os argumentos deles são uma furada. Na verdade, né, pessoal, vamos ser bem sinceros, todo mundo detesta o evangelho monergístico, não é verdade? Se você for até para a alta magia, tá, de Eliphas Levi, certo? Um dos maiores ocultistas do século XIX, aí, final do século XIX. Então você vê aí as declarações dele, olha o que ele diz aí. Né? Ele diz o seguinte: João Calvino protestava contra as fogueiras de Roma para se dar o direito de queimar Miguel de Serveto. Olha só aí, cara, aquele que foi o criador desse desenho aí, do diabo, né? Então, senhores, o criador aí do Baphomet, né, o desenho lá que foi criado pelo senhor Eliphas Levi, certo? Ele é o criador desse desenho aí, de Lúcifer. Bem, a alta magia também detesta o calvinismo, né? O evangelho monergístico, né? Porque o calvinismo não é o evangelho de Cristo. Ele é a melhor interpretação do evangelho, tá bom? Agora, esse ódio mortal, né, que todos têm, né? Alta magia, baixa magia, os evangélicos, certo? Todo mundo aí é porque realmente estão lutando contra a sã doutrina, ok? E não adianta, hein? Você pode conversar com muitos aí. É verdade que tem muita gente se rendido às doutrinas da graça. Eu, quando frequento aqui em São Paulo, tem uma livraria muito grande aqui e evangélica. Muitos relatam que realmente se renderam às doutrinas da graça porque começaram a ler a Bíblia e começaram a ver que realmente é a verdade bíblica. Mas, quando você conversa aí com alguns arminianos, né, eles se comportam como Inácio de Loyola, né? Acredito que o branco que eu vejo é negro. Se a hierarquia da igreja eu tiver determinado, se minha igreja pentecostal aí tiver determinado que é assim, eu acredito. Não quero saber de nada, me comporto como Inácio de Loyola, certo? A grande verdade é essa. Quando você lê esses livros aqui, porque não sou calvinista, cara, é um verdadeiro tiro no pé. Sabe o que é um tiro no pé? Um tiro no pé. Ou seja, você começa a ler aqui, por exemplo, na página 126, que diz que é a explicação molinista. Poxa, eles querem comparar, né, Jerry Walls, que, por sinal, crê em purgatório, né? Você sabe que Jerry Walls, ele acredita em purgatório, né, pessoal? E quer combater o calvinismo, mas acredita em purgatório. Aí aqueles apologistas mais eufóricos vão dizer assim, e qual o problema? Agostinho de Hipona acreditava em algumas coisas católicas aí, né? Você entendeu? Agostinho acreditava em purgatório, então você quer condenar Jerry Walls? Poxa, me ajuda, hein? Me ajuda. Nós estamos no século 21 e você quer comparar os primeiros séculos ali da era cristã, onde a teologia ainda não estava totalmente sendo desenvolvida, aliás, a revelação ela foi progressiva, e você chega para mim e quer comparar, fazer esse paralelo. Jerry Walls, ele acredita em purgatório, qual o problema? Todo problema. Porque já existem muitos arminianos que são molinistas. Porque o arminianismo, certo, é um catolicismo disfarçado. Aí você vai para o molinismo, dois palitos para você chegar no molinismo. Tanto é que Jerry Walls, ele chega a dizer aqui, na página, vamos ver aqui se eu encontro, página 130. Ele diz que o molinismo é um posicionamento atraente em vários aspectos. Olha só, ele oferece uma descrição de providência que explica como Deus pode ter um controle extremamente particular e por aí vai indo. O molinismo é um posicionamento atraente em vários aspectos. Poxa vida, o caminho para quem está no arminianismo e para o molinismo é fácil.
Tanto é que você tem aí artigos, por exemplo, no Instituto Apologético CACP, você encontra lá artigos no molinismo. Eles preferem, né, colocar lá artigo católico, né, romano, molinista, do que colocar qualquer tipo de artigo de qualquer reformado, né, pessoal? Embora que eu já vi até artigo de reformado lá. Mas a grande verdade é essa: o caminho do arminianismo para o molinismo não é tão grande assim, tá? Não é tão grande assim. E até porque, se você for perceber a própria literatura é o que eu digo, eles dão um tiro no pé, porque quanto mais você lê as obras arminianas, tá, mais eles dão um tiro no pé, tá? Mais a criptonita detona eles. Então você, por exemplo, você lê esse livro aqui, certo? Tá escrito o seguinte, olha só, o mentor do arminianismo, né, é o seguinte, na página 205, conforme Decker, a teoria do conhecimento médio está na essência do conceito de Armínio sobre o conhecimento de Deus. Está na essência, está no sangue do arminianismo, né, a questão do molinismo, né? Tanto é que Armínio ele leu alguns livros católicos, como de Dirk Kornek, e se contaminou. Deram o livro para ele, foi lá, não refutou coisa nenhuma e absorveu os conhecimentos, tá? Então, quanto mais você lê livro arminiano, mais você se afunda. A criptonita é para eles, tá? É que nem, por exemplo, este livro aqui. Olha lá, Armínio escreveu, Armínio, suas declarações e sentimentos. O que está escrito aqui? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Então, o que está escrito aqui? Está escrito que uma das proposições fundamentais de Armínio centrava na ciência média. Ciência média é a doutrina de um jesuíta chamado Luís de Molina. Uma das proporções fundamentais de Armínio centrava na ciência média, um conceito de conhecimento médico que afirmava que a presciência divina não predetermina aquilo que é conhecido. Página 97 no português. Então você não precisa ir muito longe para saber o porquê dessa quedinha que os arminianos têm para o molinismo. E alguns se tornaram teístas abertos. Teísta aberto porque é o caminho, pessoal, é o caminho. Se você não entra na escritura, você entra em outros caminhos, tá? A ponto de o senhor Carlos Augusto Vailate, ele prefaciar o livro molinista, O Único Deus Sábio, certo? De William Lane Craig, certo? Um dos grandes apologistas hoje do mundo contemporâneo, que é molinista, segue a doutrina católica na soterologia. E está aqui o prefácio de quem? De um dos maiores defensores do arminianismo no Brasil, Carlos Augusto Vailate. Já mostrei isso algumas vezes aqui, né? Mas como diz o apóstolo Paulo, eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, né? Então o que acontece? Se ele não acredita no molinismo, mas prefacia um livro molinista, se eu não creio em algo, eu não vou prefaciar algo que eu não creio. Então é o que eu digo e costumo dizer: se você entrar pelo caminho do arminianismo, o caminho é o catolicismo romano. Porque eles se tornam molinistas, alguns se tornam teístas abertos, e a incoerência é incoerência sobre incoerência. Tá? É por isso que ele tenta aqui, uma hora a gente vai falar com mais assim procedência, tentar associar o calvinismo ao molinismo, o que é uma perda de tempo, porque na verdade os livros arminianos é que relatam que Jacó Arminius foi influenciado pelo molinismo. Então, queridos, olha, a criptonita de verdade vem bem nos pés dos arminianos.